O último item do capítulo 4, ele é aquele elemento da operatividade. A gente falou, a gente viu, a gente refletiu um monte de coisa que é importante, mas todo mundo fica com aquela pergunta: e agora? A gente faz o quê? O que a gente deve fazer? É bom lembrar que, como diretrizes, as diretrizes oferecem um caminho, uma orientação, uma direção. Exatamente o que vai acontecer em cada comunidade é sempre fruto de uma reflexão, de um amadurecimento ali de toda a comunidade. Pegando na página 8, fazendo favor, a gente vai passar um pouquinho rápido, mas eu gostei daquela imagem da casa sustentada pelos pilares. Por quê? Ao mesmo tempo que mostra que esses pilares são uma estrutura, mas eles são também um movimento. Enquanto que numa casa você bota a coluna e ela vai ficar lá, você não vai ficar mexendo com ela, na vida da igreja, achar que essa coluna permanece por si mesma não é verdade. Deve haver um compromisso, uma atividade permanente em relação a esses pilares. E eu vou passar rapidamente, preparei algumas palavrinhas apenas para o fechamento, então aqui a gente passa um pouco mais rápido e no grupo de trabalho, em outros momentos, vocês podem retomar. Então os pilares, o Padre Diogo já apresentou, é o pilar da palavra, iniciação à vida cristã e animação bíblica da vida e da pastoral. Aqui tem um ponto, vocês estão vendo que o documento que nós estamos estudando é o 109, mas tem um documento que todas as pastorais, todas as atividades, os movimentos devem conhecer e amadurecer a reflexão, que é o documento 107, que é da iniciação à vida cristã. Ele não é propriamente um documento só de catequese, ele é um documento sobre a estrutura da ação evangelizadora da igreja para os próximos tempos. Então, vale a pena olhar esse documento, porque toda igreja, toda comunidade, ela deve ser lugar em que a gente aprende a ser cristão. Não acontecer que Jesus diga para a gente o mesmo que um dia ele disse aos fariseus: vocês andam de um lado e para o outro, achando algum discípulo para fazer um prosélito, e quando ele segue o caminho de vocês, fica 3 vezes pior. Então, a comunidade é o lugar onde a gente se torna cristão, onde a gente é iniciado a essa vida, ao amadurecimento e à mistagogia. Nesse processo, a palavra de Deus é elemento central e sua leitura orante é exigência fundamental. Então, não é só a leitura da Bíblia para descobrir algumas ideias diferentes, mas é uma leitura da Bíblia para escutar o próprio Senhor. E deve ser fonte para o próprio agir da comunidade. Quem tem o próprio documento, leia depois os encaminhamentos práticos. E aí, na medida das condições, do fôlego, tentem verificar o que a gente consegue realizar dessas indicações aí. Pilar do pão, liturgia e espiritualidade. A comunidade se reúne em torno da Eucaristia e da palavra, de modo que seu modo de rezar deve facilitar seu crescimento em espiritualidade. A liturgia precisa ser vivida na sua essência, evitando os extremos do subjetivismo emotivo ou da rigidez ritualística. A gente sempre cai ou em um extremo ou outro, ou às vezes de um excesso de espontaneidade, improviso, ou aquele medo de fazer alguma coisa diferente e sempre ficar contente em repetir o que existe. Eu lembro, eu tive um professor em Roma, Sabatino Maiorano, e ele até foi um dos especialistas que acompanharam o sínodo sobre a família. Mas havia um curso na relação entre moral e sacramentos, e ele dizia mais ou menos assim: é um problema quando as pessoas elas começam a ser atraídas por uma missa, porque essa missa supostamente tem algo diferente que não se encontra em nenhuma outra missa. Aí ele diz:
nesse movimento de busca de uma missa tão diferente, já não se busca mais a Eucaristia, mas apenas esse diferencial. Santo Irineu de Leão, ele já dizia sobre esse aspecto, que às vezes a gente acaba reduzindo tudo ao modo de ser de uma pessoa. E ele dizia, veja, quando a igreja proclama o evangelho, não faz diferença se aquele sacerdote é muito dotado de eloquência, explica muito bem as coisas, ou se nem mesmo sabe explicar direito. E ele dizia, por quê? Porque aquele, ainda que fale bem, nunca vai poder dizer uma coisa que supere a alegria do evangelho. E aquele que tem dificuldade de explicar, ainda que não consiga explicar tanto, mas ao proclamar o evangelho, entrega o Cristo todo à comunidade. Então, o cuidado desses particularismos devem ser uma preocupação, como diz a sequência aqui, ao risco do individualismo extremo, que pode afetar a vida, a espiritualidade comunitária. Depois, o pilar da caridade, o serviço da vida, como isso hoje tem ficado ainda mais sensibilizado para nós. A defesa da vida do nascituro, e entre o nascituro e um adulto, a única diferença que a gente vê é diferença de quantidade de células do próprio organismo, não tem diferença de qualidade. O embrião humano, no seu desenvolvimento, ele não vai virar uma tartaruga, ele vai continuar sendo humano, ainda que vá crescendo, aumentando o seu volume, mas é sempre humano. Então, do início da vida ao seu fim natural, a igreja ela sempre se coloca numa forma de defesa. E hoje vão aparecendo outras situações que merecem também o nosso pensamento. Quer ver? Entre pensar o aborto e pensar a eutanásia, tem uma coisa no meio que a gente precisa conversar mais, que é o tema do suicídio. Suicídio entre jovens, suicídio entre crianças, suicídio entre idosos. É um tema que nos próximos anos vai marcar também a nossa sensibilidade, as nossas preocupações. Porque até pouco tempo se tentava não falar, porque achava que quanto mais falasse, mais incentivava o comportamento. Isso é verdadeiro, mas quando não fala, às vezes a gente também não sabe como encaminhar um socorro, uma ajuda. Depois, o pilar da ação missionária. A missão é identidade e modo de agir da igreja. É iniciativa de ir ao encontro, é envolvimento, é acompanhamento, como também permite reconhecer os frutos. A missão é tarefa de cada dia e pode ser vivida em 3 momentos. Até aqui eu já adianto, como diálogo. Veja, ninguém dialoga para mudar a ideia do outro. Quem entra num diálogo já querendo que o outro mude de ideia, vai sair frustrado. A mudança de ideia, ela pode acontecer, mas ela é fruto do tempo. Por isso que o pai que está lá angustiado, mas eu falei, conversei com meu filho, ele não muda. Então, espera, as leis do diálogo, pode ser que em algum momento haja uma mudança de pensamento, mas a gente só aprende as coisas quando a gente tem uma capacidade de amadurecer, né? Você não ensina matemática para uma criança de 2 anos, a não ser um tipo de nível de matemática. Todo aprendizado, todo conhecimento, ele depende também das nossas condições de amadurecimento. Como a apresentação da palavra e, quando conveniente, oração em comum. Comunidade de fé significa sempre comunidade missionária. Então lembrem, são pilares, mas em constante movimento. Se a gente tentar sustentar a igreja por um pilar só, alguma coisa ruim pode acontecer depois. A gente precisa dos 4 e em permanente atividade. Tem um tema que sempre eu acho que é importante para a gente compreender as atividades, né? Hoje tem chance de procurar isso na internet, mas vão atrás disso, para a vida da gente vale a pena. É o chamado paradigma da complexidade do Edgar Morin. É uma coisa esquisita falar desse modo, mas o que ele serve? Serve para a gente entender que dentro de uma determinada caminhada, de uma proposta, as coisas não acontecem de uma maneira linear. Por exemplo, agora a Diocese de Mogi das Cruzes está fazendo uma assembleia, a gente está trocando um monte de ideia bonita, agora a gente volta para casa e coloca tudo isso em prática. Esse é um paradigma linear que a gente tem. Não funciona dessa maneira. Ao mesmo tempo que a gente entra em contato com uma ideia nova,
aquelas outras ideias que já existem e que talvez são diferentes, elas gritam dentro da gente. Ah, mas não é assim? Mas não pode fazer dessa outra maneira? Você já tem um diálogo entre ideias novas apresentadas, mas aquelas que a gente tem também. Depois, além de tudo, dentro das nossas preocupações, daquilo que a gente organiza, muitas coisas escapam do nosso controle. Por exemplo, o professor Glaucio dizia, a gente não deve se concentrar só na estrutura física, vamos pensar também na comunidade como relações. Beleza, nesse final de semana dá uma chuva e metade do telhado de uma comunidade desaba. É um elemento que a gente não estava contando com ele. Vai agora a gente fazer uma campanha para reestruturar o telhado. Então, pensar que a realidade ela é complexa e os processos também de conversão e de modificação da realidade são complexos. E quando a gente percebe que são complexos, a gente fica menos desanimado. E por quê? Tem um princípio que o Papa Francisco colocou na Evangelii Gaudium, que é a resposta ao paradigma da complexidade, que o tempo é superior ao espaço. O que é isso? Só Deus sabe. Mas significa que nós devemos ter paciência com as coisas. Paciência, né? Brincadeira, lá ele explica direitinho. Mas tem a ver com a paciência. As coisas não se modificam só porque a gente fez uma conversa e decidiu que vão ser assim, né? O tempo é superior ao espaço. A nossa vontade, bom, agora que eu peguei essa ideia, eu que tenho que ficar lá, coordenar e vou resolver tudo sozinho. Não funciona assim. Então, uma certa tranquilidade também é importante. Outra coisa, as nossas dificuldades, os nossos desafios, coloquem todos. Desafios internos na igreja, esses existem. Desafios externos à igreja, esses existem. Todos os desafios não significam que não dá para a gente viver a vocação e a missão da gente. Pelo contrário, eles apenas estão indicando onde nós estamos, com quem nós estamos. Então, os desafios e as dificuldades não são sinal de impossibilidade, mas mostram apenas em que momento da história a gente está vivendo. Então, por mais que apareçam muitos desafios, eles apenas estão dizendo, eu estou aqui, não estou ali. Eu estou em 2019, não estou em 1208. E aí, portanto, a importância, a parte da tarde, ela vai ajudar muito a gente pensar a importância da escuta. Escutar o outro de maneira desarmada. Escutar o outro sem ficar, mas eu estaria falando melhor. Ele não falou de uma outra coisa. Aquilo que Deus está propondo, aquilo que está acontecendo nesse momento, é o que a gente precisa para organizar as coisas. Aprender a observar. Né? Não imaginar que aquele jovem que não está vindo à igreja, aquele casal que está em crise, simplesmente são pessoas que não aderiram ao Evangelho. Deus tem os seus caminhos de, às vezes, até suscitar na gente um amadurecimento maior quando a gente vê a dificuldade do outro. Todo mundo está dentro desse projeto do Senhor, ninguém escapa dele, nem mesmo os corintianos. Até para eles tem lá alguma palavrinha de salvação. Tá certo, gente? Aqui eu encerro a minha parte.